Voltamos para o segundo bloco com o apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio. E nós vamos passar a palavra para o professor Gilson para que nós possamos fechar um pouco essa questão que nós começamos lá no final do primeiro bloco sobre por que é necessário uma data para se pensar a consciência negra. Bom, é importante lembrar, né, antes no primeiro bloco também se abordou essa chegada, né, a Eliana falou um pouco sobre a nossa estada aqui, né. Preciso entender que o Brasil, eu sou professor de história, então a gente organiza um pouco o tempo, a narrativa de história, a partir de 3 períodos. Antes da chegada do sujeito europeu, quando a gente fala de sujeito europeu, a gente está falando dos portugueses, em 1500. Nós tínhamos aqui mais de 5.000 culturas nativas vivendo no território do Brasil. Nesses 500 anos de ocupação europeia, hoje nós temos menos de 270 culturas nativas, ou seja, 4.700 culturas foram dizimadas, eliminadas. Pois bem, logo que chegaram aqui os europeus, no primeiro momento, utilizaram como escravos os próprios nativos indígenas daqui. E depois, por uma questão econômica, acabaram optando por romper essa escravização e começaram a optar pelo escravo africano. E tudo está voltado à questão do econômico. Não pense que é uma simples questão de canela fina, do índio ter preguiça, não tem nada a ver com isso, é questão econômica. Na verdade, havia um documento no início da história da colonização do Brasil chamado Carta de Foral. Essa carta tinha todos os direitos e deveres dos donatários, inclusive o pagamento de impostos sobre todas as atividades econômicas, menos sobre a compra e venda de escravos. Foi só quando o governo português se deu conta de que não estava explorando economicamente isso, que estava movimentando grandes fortunas, que eles optaram pela mão de obra escrava africana. Então começaram, com o apoio da marinha, dos navios ingleses, da parte de navegação inglesa, fazer todo o apresamento dos nativos de África e aí transportá-los para os outros continentes, Europa e América, para escravizá-los. Então o sujeito negro chega no Brasil no ano de 1549, com o primeiro governador-geral, chamado Tomé de Souza, os primeiros padres da Companhia de Jesus, os padres jesuítas, né? E os primeiros sujeitos a serem escravizados. Então, de 1549 até 1888, nós tivemos a escravização de maneira legal. Em 1888, nós temos a assinatura da Lei Áurea, que é a lei de número 3.353, que continha apenas 2 artigos. Acaba a escravidão no Brasil e revogam-se as leis em contrário. E sem nenhuma, Classi, Eliane, sem nenhuma lei que, por exemplo, desse a este povo que trabalhou por 340 anos no Brasil a possibilidade de seguir a sua vida. Vai ter uma lei para eles poderem comprar um cantinho de terra para morar? Vai ter uma lei para eles poderem estudar e se adequar do ponto de vista técnico ou numa profissão? Não tinha. Vai ter uma política para que eles possam se alimentar, já que eles estão saindo das fazendas onde estavam escravizados? Não tinha. Tinha uma lei de terras e uma lei que favorecia a chegada, a necessidade do mercado e do capital da época, para que viesse o povo italiano, os trabalhadores italianos que estavam numa situação de fragilidade, de pobreza na Itália, viesse para o Brasil para substituir a mão de obra negra, de forma livre e assalariada. Mas para os negros que tinham sustentado a economia do país não existia nada. E muita gente que diz que negro é vagabundo, que negro é pobre porque não tem vontade, desconhece totalmente essa história e não sabe que, mesmo no dia 13 de maio de 1888, vamos fazer uma breve reflexão. Imagina a seguinte situação: eu, Gilson, 12 de maio de 1888, sou um sujeito escravo. No dia 13 de maio, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Vocês acham que eu recebi um WhatsApp de algum grupo dizendo: a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, todo mundo é livre, agora pode sair visitar teus parentes, vai para a casa do teu parente? Claro que não existia
a internet. Ah, então o William Bonner no Jornal Nacional, ou o Cid Moreira no Jornal Nacional, às 8 horas da noite disse: a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, todo mundo é livre. E todo mundo ficou sabendo e pôde sair das suas fazendas, das suas lugares desse lugar de escravidão para o lugar de liberdade. Também não existia televisão. Ah, então o pessoal leu no jornal diário, que também não tinha. E a maioria era analfabeto. Então, a lei por si só não garantiu liberdade para ninguém. E a maior prova de que a lei não garantiu liberdade para ninguém é que 22 anos depois da assinatura da Lei Áurea, em 1910, nós tivemos uma revolta chamada Revolta da Chibata, em que os marujos da Marinha do Brasil, que eram os mais baixos cargos na Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, que era a capital, tomaram a gestão de um barco, de uma embarcação, apontaram os canhões para a capital e exigiam o fim dos castigos físicos, o fim das chibatadas. Ou seja, se a Marinha, que era um órgão do governo, que tinha obrigação de saber que os sujeitos negros eram pessoas livres, que tinham direito à liberdade, ainda tratava os negros como se escravo fosse, o que dirá nos mais diversos rincões do nosso país. Então, não vamos aqui ficar escutando a abobrinha ou ficar aceitando que a gente está fazendo mimimi, que a vida do negro é fácil, que ele só não ganha a vida porque não quer, porque é preguiçoso. Eu aqui em Lajeado, eu moro em Lajeado há 32 anos. Nós estamos falando pela Lajeado e região para o mundo, porque eu sei que as redes aqui do nosso programa de diversidade extrapola aí os ares. Então, assim, eu aqui na cidade de Lajeado, do Rio Grande do Sul, em 1986, quando vim morar aqui, trabalhava 15 dias e sofri várias situações de preconceito aqui na cidade. E naquele ano, acabei voltando para Grande Porto Alegre, fiquei mais 6 anos, depois voltei para cá e ainda vivenciei outras situações de discriminação, de preconceito. Por quê? Porque está instituído no imaginário da sociedade que o sujeito negro é um sujeito inferior. E nós não somos sujeitos inferiores. Nós somos pessoas que a construção social, a construção das relações pelas pessoas de poder, nos colocou num patamar de desigualdade, de desrespeito, de falta de dignidade. E é por todas essas razões que a gente precisa, sim, de um 20 de novembro como feriado, para que a gente construa, não só nós, o povo negro, no sentido tem espaço para estar fazendo esse debate que estamos fazendo aqui agora, né? E que podemos fazer chegar a todas as pessoas, especialmente para as crianças, para que elas cresçam com uma outra mentalidade, com uma outra inovação, respeitando o direito de ser, o direito de ter acesso a postos de poder, a postos de trabalho, a postos a cadeiras nos bancos escolares e universitários, dessas pessoas que vêm trabalhando pela construção da riqueza do nosso país. Eu acho que partindo da fala do Gilson, nós podemos falar um pouquinho com a Eliana, que é a presidente da comunidade remanescente quilombola Vovô Teobaldo de Arroio do Meio. Então, tu tens propriedade, Eliana, para colocar para nós, assim, como é a vida. Quando a gente vinha vindo para cá, eu pedi para Eliana, Gilson, se ela se aceitava como negra, né? E a resposta dela, conta para nós aqui qual foi. Bom, agora, hoje, tenho propriedade de dizer com muito orgulho que eu me aceito, mas eu já não me aceitava antes, anterior. Em 2003, quando começou o movimento, junto com o nosso presidente atual agora, Lula da Silva, de desmembrar os quilombos, então a gente, através da Emater de Arroio do Meio lá, a gente teve esse acesso. Então, veio o pessoal da URGS, veio o pessoal da Iacorec, lá para o São Roque, para conversar com a gente, para tentar... Me permite, só para ajudar, Iacorec é o instituto que dá um assessoramento para as comunidades remanescentes quilombolas do nosso Rio Grande do Sul. É um importante instituto que tem prestado um ótimo trabalho. Eu faço questão de referendar esse instituto. Então vieram lá e a gente começou então esse estudo e começaram a pesquisar. E eu me apavorava, porque a gente foi criado na roça. Eu sou filha de
de uma mulher agricultora, meu pai é deficiente visual. Então a gente não tinha muito acesso. Estudei até a 4ª série na época. E a gente trabalhava na nossa, e a gente tinha o sonho de trabalhar na empresa de calçado, que era o que a gente imaginava o maior passo que a gente conseguiria dar. E tinha vergonha assim de ser negro, porque a gente carregava nas costas uma vergonha que não era nossa. Porque a gente tinha vergonha da história do negro. Porque a nossa história, se tu parar para analisar, não é uma história bonita. Foi história de chibata, foi história de escravidão. Tudo que não prestava era preto, negro isso, negro aquilo. E então a gente vinha. Negro tem cabelo ruim, negro não é bonito, o negro isso. Então a gente vinha. E aí eu tinha vergonha, assim, tinha muita vergonha de ser negra. E eu não tenho vergonha de dizer. E se alguém me chamasse de negra, pois eu partia pra cima, batia mesmo. Avançava, com unhas e dentes. E aí quando a Equarec veio pra lá, e eu me apavorei, porque veio o professor negro, eu pensei, poxa, doutor negro, advogado negro, por isso, mas isso pode? Eu disse, aí por que não? Você pode ser aquilo que você quiser ser. Ele disse, o que tem de diferente? O nego falou em outra língua, nossa, todo mundo ficou abismado, né? Porque a gente tinha raiva de quando a gente saía e o pessoal falava em alemão e nós não sabíamos outra língua, só sabíamos brasileiro, né? Então ali que a gente começou a ver que o negro pode ser aquilo que ele quer ser. E comecei a ter orgulho da nossa raça, ter orgulho da nossa cor, ter orgulho da pessoa que a gente é. Não é a cor que define o nosso caráter, e sim o que a gente faz no dia a dia. Comecei a batalhar, comecei a lutar, graças a Deus, lá em cima na comunidade, assim, a gente tem uma vasta história de luta, muito trabalho. Todas as pessoas que trabalham, que moram lá, trabalham, tem o seu carinho, tem a sua moto, paga a prestação como todo mundo, trabalha no dia a dia, e tem o orgulho de ser negro. Tem mais essa carga, então, que é o orgulho de ser negro, de ser descendente de quilombo. Temos orgulho também da história do vô, que foi sofrida, foi uma história de penúria, que todo mundo sabe que foi, mas a gente não tem que ter vergonha, essa vergonha não é nossa. Agora a gente entende isso. Porque ninguém se escravizou porque quis, a gente foi escravizado. No caso, o meu avô, né? O meu bisavô. Então, essa vergonha a gente não precisa carregar, a gente tem que bater no peito e dizer sim, os nossos antepassados passaram por isso, mas a gente hoje continua lutando. E ensinando os filhos da gente, os meus filhos, eu sempre falo, meus sobrinhos, que eu consigo falar de criança, para não deixar de dizer o contrário. Eu sou negro, eu sou bonito, eu posso, eu consigo, é só eu querer. As oportunidades estão aí, tanto nas universidades, nas escolas, uma coisa que a gente não tinha acesso. A gente podia estudar até a 4ª série, que era onde é que meu pai conseguia mandar, que era de graça. E dali para frente a gente ia trabalhar para os nossos coleguinhas brancos e continuarem os estudos deles. Porque nós não tínhamos condições. Hoje, os meus filhos não vão estudar porque não querem. Porque se eles quisessem, eles podiam estar na Univates, qualquer outro lugar, na URGS, tranquilo. Então, pra gente, isso é muito gratificante e hoje eu tenho muito orgulho da minha cor e de tudo que a gente passou até aqui. E estamos aí na luta, né? E iremos continuar, se Deus nos abençoar. Só que me permita, eu acho que é importante, teus filhos não deixaram de estudar porque eles não querem. É importante, essa é mais uma das lutas que a gente tem que fazer. Apesar de hoje nós termos muito mais facilidade, como eu disse antes, nós temos que mudar imaginários. Tu dizia há pouco, né? Eu tinha vergonha de ser negra. A gente só achava que podia estudar só a 4ª série, que a gente não podia mais, que a gente não podia ser doutora, a gente não podia... E infelizmente essa mentalidade ela não evapora, ela não sai assim do simples fato de eu resolvo estar, né? Então eles ainda estão, por exemplo, morando distante da universidade, morando distante do ensino médio, porque é uma luta para sair lá de Palmas, São Roque, para chegar até o ensino médio. Então tem uma série de outras situações que são necessárias serem construídas para que os nossos filhos, os nossos descendentes lá nas periferias, seja no núcleo São Roque ou seja em qualquer outra periferia, possa se motivar a chegar na escola e vencer essa etapa que é importante, que é o estudo. Voltamos em seguida para o 3º bloco, com o apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio.